Glória a Deus. Todos os dias enfrentamos uma batalha espiritual e precisamos estar preparados, pois o inimigo de nossas almas é astuto e prepara ciladas para derrubar os soldados de Cristo. Bom dia, na gloriosa paz de Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Israel e nos minutos seguintes quero compartilhar com você o texto bíblico de Efésios capítulo 6, versículo 11. Na carta, Paulo alerta os irmãos dizendo assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Irmãos, de fato todos os cristãos precisam estar com a armadura de Deus. Irmãos, o inimigo é astuto, prepara ciladas para derrubar soldados no campo de batalha. A maioria dos irmãos crentes acabam caindo, mas precisamos estar revestidos, firmes em sua palavra. O inimigo vai por armadilha, impedindo o avanço do evangelho de Jesus Cristo. Com a armadura que Deus nos dá, estaremos muitos passos adiante do inimigo. Ao contrário dos que muitos pensam, o inimigo não prepara armadilha para aparecer em vultos ou em janelas arranhadas ou coisas assim. Os ataques do inimigo são direto na mentalidade dos cristãos. Ele corrompe a nossa mente. A intenção do inimigo é fazer você desistir da santidade, te levando para longe de Deus, fazendo você cair no pecado. Outra vez, mais uma vez e outra vez. O diabo quer afastar você da igreja, você fica vagando com um pé dentro, o outro fora da igreja. É assim, você vive uma vida mais ou menos. No campo de batalha espiritual, você não pode ser um soldado morno. Você precisa estar com a chama celestial e com a espada de dois gumes bem afiada. Pessoas mornas espiritualmente perdem a guerra. Você precisa estar pronto para a batalha. A batalha é fervorosa. Você tem que revidar na palavra. Observe, pessoas mornas não param ligadas no corpo de Cristo, ou seja, não permanecem dentro da igreja. Como você não deseja perder essa batalha, então precisa correr rápido, estudar, afiar a palavra de dois gumes. Corra rapidamente, dobrar seus joelhos e tome posse da armadura de Deus. Agora você pergunta: Israel, quais são as armaduras de Deus? Preciso saber, quero estar pronto. Calma, eu vou te explicar. Para ensinar os irmãos de Éfesos, o apóstolo Paulo usou os soldados romanos como exemplo, pois os soldados romanos eram o maior exército daquela época. Eles eram famosos por suas estratégias de guerra e pela força. Eles venciam qualquer outro exército e não por ter só habilidades, mas a armadura deles era muito forte e completa, tanto para atacar ou se defender. O apóstolo Paulo nos ensina que assim como os soldados romanos que eram vitoriosos, o cristão também precisa ser vitorioso na batalha espiritual, desde que esteja com a armadura de Deus. Os golpes do inimigo são extremamente fortes. Para você sair vitorioso dessa batalha, prepare-se. Cristão, o apóstolo Paulo faz uma comparação. A cada parte da armadura precisa estar bem ajustada para aguentar os golpes. Irmãos, a Bíblia diz que o inimigo vem para roubar, destruir, matar. Para você entender, não se trata de uma armadura física, mas sim de uma armadura espiritual. Os ataques do inimigo não são contra o nosso corpo, mas em nossa mente. O inimigo ataca corrompendo o nosso coração. A armadura de Deus se trata assim: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14. Todos já sabem que o diabo é o pai da mentira. Ele corrompe os cristãos para o caminho do erro religioso. O diabo entra em ação lhe colocando a dúvida. Sim, te faz duvidar do que Deus fala. No jardim do Éden, ele entrou com a dúvida na mentalidade de quem? Da Eva. Ela duvidou de fato que ela morreria se comesse o fruto. Texto bíblico, Gênesis capítulo 3, versículo 4. O inimigo tenta distorcer, ele tentou com Jesus, usando o texto bíblico de Salmo 91, versículo 11 e 12. Mas veja como podemos combater a mentira. É simples. Irmão, tome posse da verdade. A verdade é Cristo. Cristão, o cinto era uma peça muito importante na armadura romana. Na cinta
Os romanos penduravam o quê? A espada, a couraça. Se não tivesse o cinto, como terá firmeza? O cinto protegia a cintura do soldado. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. A verdade de Jesus Cristo nos protege contra a mentira do inimigo. A verdade é extremamente importante. Ela é o sustento da vida cristã. Como está escrito na carta de João, portanto, eu escrevo a vocês. Mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. 1 João capítulo 2, versículo 21. Reconhecer Jesus como nosso único suficiente Salvador é como vestir a armadura. Ter Cristo Jesus Cristo guiando você na batalha espiritual é sucesso garantido. Ter o Mestre Jesus Cristo na luta é reconhecer que somos frágeis, que em nós há vestígio de fraqueza e com Ele, com a sua palavra, somos mais fortes, lutamos para vencer. Então busque hoje força naquele que tudo pode, esteja próximo daquele que vence batalha. Muitos cristãos estão perecendo nesse campo. Tentam entrar na guerra com as suas próprias forças. Não entre em combate usando a sua força, o intelecto. Corra rapidamente para estar protegido em Cristo Jesus. Você só estará guardado do engano e você será um vencedor. A palavra diz assim, portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14. Então, a couraça protegia os órgãos vitais do soldado. Exemplo, o coração. A Bíblia nos alerta sobre este órgão chamado coração. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Quem pode entender o coração humano? É uma pergunta. Não há nada que engane tanto como ele. O coração está doente demais para ser curado. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Sendo assim, a armadura do cristão precisa ter a couraça da justiça, que nada mais é a justificação em Jesus Cristo. O coração humano sempre tende a levar o soldado de Cristo a dois extremos. A autocondenação, a autojustificação. Chega de se condenar por conta dos pecados que você comete, ou seja, chega de se justificar como se tivesse alguma justiça própria. A solução para o soldado de Deus é vestir-se da couraça da justiça. Em Romanos diz, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ninguém vai para o céu por seguir um livro de regras. Não guardamos os mandamentos de Deus para sermos salvos. É o contrário. Primeiro somos salvos e aí temos temor à sua santa palavra. Aí temos temor aos mandamentos de Deus. Novamente, Romanos nos diz assim, quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Romanos capítulo 8, versículo 33. Querido, uma vez justificado por Jesus Cristo, você só precisa se lembrar que a graça de Deus o alcançou. Ele alcança todos os dias, só que o inimigo, sendo astuto, sempre vai usar alguém para te acusar de erros do passado. Irmãos, é importante você esquecer as acusações que lhe fazem lembrar sempre dos seus erros. Ao invés disso, corra para o caminho da justificação em fé. Jamais iremos para o céu por mérito. Só vamos chegar lá pelos méritos daquele que na cruz do Calvário padeceu por todos nós. Então precisa você tomar posse dos calçados do evangelho verdadeiro. E calce como sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias de paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Os pés dos soldados tinham que estar protegidos na batalha, pois na batalha sempre tem objetos pontiagudos. Em meio aos destroços, com os pés protegidos, os soldados avançavam firme. Um soldado estaria pronto para a guerra quando terminava de calçar os sapatos. Do contrário, estaria vulnerável em relação aos seus pés. Os pés são as bases que sustentam o corpo. Quando o apóstolo Paulo fala do evangelho da paz, ou a paz que o verdadeiro, o genuíno evangelho produz, ele nos traz, ele fala da ausência dos problemas? Não. Fala que iria acontecer. Ele menciona da falta de paz que o pecado roubou por causa da inimizade que nós tínhamos com Deus, pois éramos inimigos de Deus e a separação aconteceu lá no Jardim do Éden.
A paz que o Evangelho nos traz produz uma grande preparação para a batalha espiritual. Então calce os sapatos da prontidão e assim você será impulsionado para ir mais longe, para ir à frente e estar firme no combate. E no texto bíblico de Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz: agora que somos aceitos por Deus pela nossa fé, nele temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção de palavra! Guerreiro, você precisa estar em paz com Deus para entrar em combate com o inimigo de nossas almas. Não dá para combater o inimigo se você não estiver em paz com Deus. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se coloque do lado daquele que vence e já venceu e continua vencendo o inferno. E não saia deste combate perdendo, não. Saia vencendo, em nome de Jesus. Se você deseja pregar o Evangelho da Paz, esteja convicto que você está em paz com Deus. Com base do que a fé em Jesus Cristo promove, jamais divulgue um remédio aos outros que você ainda não experimentou. Deus vos abençoe. Deus abençoe você nessa guerra espiritual. Siga golpeando o inimigo com temor à santa palavra. Use a espada de 2 gumes. Vista-se da armadura completa que está disponível gratuitamente para você, cristão. Querido amigo, querida amiga, no próximo vídeo falarei sobre o escudo que o soldado precisa ter em mãos. Também lembre-se de que, seguindo os princípios bíblicos, a vida fica cada vez melhor. Deus abençoe. Nos veremos no futuro. Até lá. Tchau.